Gente, essa revisão vai ser só uma leitura do simulado, porque como eu tinha dito a vocês, o simulado é muito parecido com a prova e as questões do simulado batem muito com as questões da prova, então são os mesmos conteúdos para cada questão. E tudo que eu vou fazer aqui é dar uma lida e uma revisada nos conteúdos que vocês já viram, dar uma facilitada na compreensão das questões. E uma coisa que eu queria pedir a vocês, ainda mais nesse momento tão crucial, porque a revisão vai ser essa, do simulado, mas ainda tem os vídeos que eu postei, tem a revisão de Patrick focada só no conteúdo da prova, e aí eu vou pedir para vocês que não se acanhem de virem me procurar para tirar dúvidas, eu tô aqui para isso, e ainda mais num momento como esse. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem em qualquer uma das questões no simulado. E por que eu foco tanto no simulado? Porque o simulado é o irmão gêmeo da prova. Então, se vocês souberem o que está no simulado, já é, assim, um avanço gigantesco para chegar na prova já sabendo, basicamente, tudo que está na prova. Então, vamos lá. A primeira questão, vamos ver os... Ai! Perdão, galera. Um gato me mordeu. Então, a primeira questão, a gente já bata ela sobre o que é que ela fala, além do que Patrick já disse pra gente. Por quê? Um homem de 60 anos é atendido na emergência, com relato de cansaço, edema nos membros inferiores e alteração da cor da urina. Edema... Isso foi o gato. Edema é inchaço. Inchaço está relacionado com retenção de água no corpo. E quem é que controla a filtração de água? Os rins. Mas se você não souber isso, não precisa se preocupar. Tem aqui logo em seguida, cor da urina. Os exames revelam creatinina sérica, que é uma das composições da urina, e ureia. Então, e a presença de proteínas na urina. Não sei se vocês lembram, mas da urina não deveria ter proteínas. As proteínas, elas ficam sempre dentro dos vasos sanguíneos. Elas não são filtradas pelos néfrons. Então, se tem proteína na urina, tem alguma coisa errada. Caso, porque vocês não precisam saber de cabeça por agora, as quantidades de creatinina e as quantidades de ureia. Caso vocês lembrem dela pelos TDS, ok. Mas se não lembrarem, presença de proteínas na urina. Se tem proteína na urina, tem alguma coisa errada. Considerando os dados, quais disfunções a seguir é diretamente afetada? Letra A fala a digestão de macronutrientes e produção de enzimas. Nutrientes e enzimas hepáticas. Hepáticas vem do fígado. Então, nutrientes e enzimas hepáticas. Isso tem a ver... pior do que isso, né? Digestão. Acontece algum tipo de digestão nos rins? Não. Então, a letra A já pode ser descartada. Aí, a letra B, filtração de substâncias nitrogenadas e controle do balanço de água e eletrólitos. Então, filtração é o que os rins fazem e a questão fala sobre rins, porque a questão fala sobre urina. E balanço de água e eletrólitos. É só você lembrar o que é que o rim filtra. Então, filtra água e eletrólitos. Então, tá certo. A letra C. Controle da temperatura e secreção de adrenalina pela medula suprarrenal. Os rins fazem isso. Só que a gente está falando sobre urina. A gente não está falando sobre sistema endócrino, liberação de hormônios. A gente está falando sobre urina. A questão está falando sobre urina. Então, os rins têm função endócrina, mas a questão não está falando sobre isso. Essa é a diferença. Essa é uma maneira de vocês identificarem o conteúdo da questão para saber qual é a resposta correta. Então, a letra C não é a resposta correta. Produção de hormônios tireoidianos. Tireoidianos acontece nos rins? Não, acontece na tireoide. Se acontece na tireoide, e transporte de cálcio para os ossos.
Não tem nada a ver com rim. E por último, armazenamento de glicose e síntese de insulina pelo pâncreas. Quem faz isso? É o rim? Não, quem faz isso é o fígado. Então, focado nos rins, na função de filtrar a urina, letra B, filtração de substâncias nitrogenadas e balanço de água e eletrólitos. É a resposta correta. Tem que lembrar sempre de duas coisas muito importantes. A resposta está correta. A resposta tem a ver com a pergunta. Porque essa daqui, ela tá certa, falando sobre os rins. Os rins, eles controlam a temperatura e secreção de adrenalina pela medula suprarrenal. Tá certo. Só que a questão tá perguntando sobre urina e não sobre o sistema endócrino. Se tá falando sobre urina e não tá falando sobre o sistema endócrino, então a letra C tá errada. Sobre urina, filtração de substâncias e controle do balanço de água. Aí sim estaria certo. Letra B, resposta correta. Aí aqui embaixo. No néfron, a regulação de íons de sódio e potássio é essencial para o equilíbrio hidroeletrolítico. A aldosterona atua diretamente nas partes específicas do tubo renal. Em relação à sua ação, qual é a alternativa correta? O que é que a aldosterona faz? Então tem que lembrar primeiro o que é a aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio que atua no túbulo renal. Túbulo renal aqui embaixo, vamos lá. Olha aqui, voltei nos slides que eu liberei para vocês na aula de sistema urinário. Quando a pressão cai, os rins liberam renina. Essa renina ativa angiotensina, que trabalha na constrição dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão, e estimula a liberação de aldosterona pelas suprarrenais. A aldosterona aumenta a reabsorção do sódio e água pelos rins, elevando a pressão arterial. Então, a pressão caiu. A aldosterona aumenta a reabsorção do sódio e água pelos rins. Ou seja, a pressão caiu, só que o que está sendo filtrado no sangue vai começar a mudar para que essa pressão suba de novo. Então, a aldosterona vai mandar os néfrons aumentarem a reabsorção de sódio e água. O sódio, que tem grande osmolaridade com a água, ou seja, ele puxa muita água, fazendo com que essa água fique dentro do vaso sanguíneo, e a própria água, pelos rins. Se tem água dentro do vaso, a pressão arterial vai aumentar, né? Que a pressão é a força que a água tem dentro dos vasos sanguíneos. Então, o que é que a aldosterona faz? Ela aumenta a reabsorção do sódio e da água. Olhando para isso, olhando para a segunda questão, a gente já tem a resposta matada. Vamos lá. A aldosterona, está perguntando, a aldosterona atua diretamente em partes específicas do túbulo renal. Em relação à sua ação, qual a resposta correta? Está perguntando qual é a ação da aldosterona. Então, vamos lá. Letra A. Estimula a entrada de potássio nas células renais e a excreção do sódio na urina. A aldosterona, ela estimula a saída de potássio. Mas se a gente não está sabendo disso, aqui a gente já mata. Excreção do sódio na urina. A aldosterona, ela não reabsorve o sódio? Reabsorver é o contrário de excretar. Então, se a questão está falando que a alternativa está falando que a excreção do sódio, então ela está errada. Letra B.
Inibe a secreção de potássio dos túbulos renais ou dos túbulos contornados proximais. Inibe a secreção de potássio. Secreção é para fora, né? Para a urina. Então, se ele inibe, tá errado. Ela estimula que o potássio saia dos rins. Letra C. Atua na alça de Henle, promovendo reabsorção simultânea do potássio e bicarbonato. Reabsorção, quem é que é reabsorvido? O sódio e a água. Ponto. Se não é nenhum desses dois que tá aqui, então tá errado. Letra D. Induz a secreção do sódio pelo glomérulo, reduzindo a volemia. Induz secreção de sódio. Induz secreção de sódio? Não. Induz reabsorção de sódio. Então, se não é reabsorção, tá errado também. Letra E, aumenta a reabsorção do sódio e promove secreção de potássio. Resposta correta. Perguntou: o que a aldosterona faz? Ela induz a reabsorção do sódio e a liberação, ou então secreção, do potássio. Por que isso? Porque o sódio puxa a água, fazendo com que a pressão aumente. É só isso. Então, basicamente, você sabendo a função, pela lógica você mata todas as questões, mas tem que prestar atenção no que a questão está dizendo, né? Terceira questão. Um trabalhador aposentado de 65 anos relata dispneia progressiva e intolerância a esforços leves. Ele tem histórico de exposição ocupacional acílica e a espirometria revela padrão restritivo e gasometria indica leve hipoxemia em repouso, agravada durante caminhada. Qual função pulmonar está mais comprometida nesse caso? Primeiro vamos dar uma lida geral no que está dizendo essa questão. Ele relata dispneia progressiva. Dispneia progressiva, ela é a dificuldade de respirar. Ele tem histórico de exposição ocupacional acílica. Gente, aqui não é tão obrigatório assim saber, mas a acílica, ela tem relação com obstrução dos alvéolos. A espirometria é o teste para saber qual velocidade o ar entra e sai dos pulmões. Tá bom. E revela um padrão restritivo, ou seja, a velocidade com que o ar entra e sai dos pulmões, ela está sendo restringida. O ar está sendo restringido. E a gasometria, que é o teste para saber os gases do seu corpo, indica leve hipoxemia. Hipoxemia é falta de oxigênio em repouso e piora durante a caminhada. Qual função pulmonar está mais comprometida neste caso? Letra A, atividade dos músculos respiratórios, limitando a ventilação basal. Letra B, volume residual aumentado. Volume residual é o ar
que sobra nos pulmões quando a gente expira. Característico de doenças obstrutivas. Letra C. Capacidade de difusão alveolo-capilar, prejudicando a oxigenação sanguínea sob demanda. Letra D. Controle neural da respiração automática, com episódios de apneia central. E letra E. Ventilação alveolar excessiva, provocando alcalose e respiração em repouso. Essa daqui a gente pode marcar de lata, que é a letra C, porque a letra C fala sobre alvéolos, e eu expliquei que a obstrução tem a ver com a função, a exposição acílica pode obstruir os alvéolos pulmonares. Mas se você não souber disso, hipoxemia, a falta de O2 no corpo, fala sobre como existe uma diminuição do gás que deveria estar lá dentro, e quem faz esse gás entrar lá dentro é o alvéolo. E também espirometria revela padrão restritivo, a velocidade que o ar entra e sai dos pulmões. Então, a velocidade com que esses gases são trocados, os gases são trocados por quem? Pelo alvéolo. Então, se a velocidade desses gases está meio diferenciada, está mais restritiva, está mais lenta, então alguma coisa está de errada com os alvéolos. Então, se a questão está falando sobre trocas gasosas, está enfatizando trocas gasosas, então a gente pode vir direto nas alternativas que falam sobre alvéolos. Então, dá para tirar a D, a B e a A. Se elas... Aí só sobra a letra C, que fala sobre difusão alveolo-capilar. E a letra E fala sobre ventilação alveolar excessiva. E aqui tá falando restritivo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sobra a letra C. Prejudicando a oxigenação sanguínea. Oxigenação sanguínea prejudicada. Hipoxemia. Então, sabendo disso, dá para matar a questão. Precisa ter um conhecimento um pouco mais entendido dessa questão. Mas se você entender o que essa questão tá falando, tá matada a questão. Quarta questão. O dióxido de carbono produzido pelo metabolismo celular é removido do corpo por mecanismos respiratórios eficientes. Qual das alternativas descreve corretamente esse processo? O CO2 se liga diretamente ao oxigênio para formar o gás carbônico, que é eliminado pelo fígado. O CO2 se liga com oxigênio, que eu saiba, eles nem se falam, para formar gás carbônico. Não, o CO2 é gás carbônico. Essa alternativa ela não faz o menor sentido. Letra B. O transporte principal de CO2 ocorre na forma de bicarbonato, formado nas hemácias e liberado nos pulmões. Certíssimo. Letra C. A maior parte do gás carbônico é eliminada pelo suor e fezes, com mínima participação pulmonar. Jamais, gente. O gás carbônico é liberado exclusivamente pelo pulmão. E aí, letra D. O gás carbônico circula livre no plasma, sem ser reabsorvido pelos rins. Não tem nada a ver. Mas gás carbônico circula livre no plasma. Jamais. Ele circula junto na forma de bicarbonato. E eu vou já explicar isso para vocês. E na letra E, as hemácias armazenam CO2 até a destruição no baço, liberando o gás gradualmente. Esse gás, ele não é liberado no corpo, ele é removido do corpo imediatamente. E ele é removido aonde? No pulmão. Aqui, uma pessoa vai me perguntar sobre trocas gasosas. E ela perguntou assim:
Sobre trocas gasosas, isso vai ajudar o CO2 a sair? Sim, mas primeiro, trocas gasosas não vão ajudar o CO2 a sair. As trocas gasosas são literalmente a retirada do CO2 no corpo. O que isso quer dizer? Que não é que as trocas vão ajudar o CO2 a sair. A troca, ela é literalmente a retirada do CO2 no corpo e a entrada do O2 no corpo. O alvéolo põe O2 para dentro, para o corpo usar, e tira o CO2, que é lixo. A gente chama de troca gasosa porque acontece ao mesmo tempo. O sangue descarta o CO2 para os alvéolos pulmonares e os alvéolos dão O2 novo para o sangue para ele levar para o corpo. É por isso que se chama troca gasosa. E aí essa parte do transporte de sangue, transporte no sangue. O sangue é uma mistura de coisas. Muitas coisas passam pelo sangue. Algumas dessas coisas é melhor transportar presas, que nem bandido. Tipo o CO2. O CO2 faz mal para o corpo se ele se ligar a outras moléculas. Ele é perigoso. Um jeito do sangue transportar ele em segurança até chegar no pulmão, o pulmão onde ele vai ser liberado, é ele ser levado no sangue pela hemácia. Lá na hemácia, ele vira bicarbonato. Mas isso não significa que ele virou outra coisa. Ó, isso é uma molécula de bicarbonato. Tá vendo que tem um CO2 nela? Aqui, ó. Na própria molécula tem um CO2 dentro. Então, o CO2 está preso na forma de bicarbonato. E o H e o outro oxigênio que estão ligando ao CO2 é como se fossem algemas. E a hemácia como se fosse a célula dele. Então, ele só virou bicarbonato na hemácia para garantir que ele não vai fazer mal algum. Garantir que ele está preso e ele não vai se ligar a outra molécula, porque ele já está preso em uma molécula. É um ótimo jeito de explicar isso para quem não sabe exatamente como funciona a química. Então, você entendendo que o corpo só transforma o CO2 em bicarbonato para facilitar o transporte dele, já dá para entender o motivo dele estar em formato de bicarbonato. Além disso, quando ele chega no alvéolo, é mais fácil o bicarbonato jogar o CO2 para fora por difusão. Difusão é aquele processo que as coisas passam de uma membrana para outra sem a ajuda de nada. Se não lembrar, tem aquela minha primeira aula. Vê se eu entendi. A troca gasosa vai acontecer de qualquer forma. Sim, quando a gente respira, está acontecendo uma troca gasosa. Mas o bicarbonato vai ajudar para não ter ligamentos indesejados. Logo, o CO2 vai se ligar para não acontecer isso e chega no alvéolo em segurança, certo? Tá certo. E aí, no final das contas, é só lembrar que o CO2 é transportado pela hemácia na forma de bicarbonato. É só isso. Porque foi isso que caiu no simulado, provavelmente é isso que vai cair na prova, não é? Exatamente aqui como está pedindo na questão, o transporte principal de CO2 ocorre na forma de bicarbonato, formado nas hemácias e liberado nos pulmões. Basicamente, só isso. A quinta questão. Um homem apresenta desconforto abdominal após as refeições, além de fezes volumosas e brilhantes. Os exames apontam falha na digestão de lipídios. E apresenta alterações na vesícula biliar. Qual processo está mais provavelmente prejudicado? Aí vamos olhar as que estão erradas primeiro. Letra B. Quebra inicial de gorduras no estômago por ação da pepsina. Pepsina, PEP de peptídeos. Peptídeos são o quê? Proteínas. Então, a pepsina, ela quebra peptídeos. Ela quebra gordura? Não. Então, se a questão está falando sobre gordura, pepsina não tem nada a ver.
Então a letra B tá errada. Letra C. Neutralização do ácido gástrico pela bile antes da absorção lipídica no cólon. A bile, ela tem função de neutralizar o ácido gástrico. Que eu saiba, quem tem função de neutralizar o ácido gástrico é o bicarbonato. Que eu saiba, a bile, ela tem função de quebrar o lipídio e não neutralizar o ácido. Então essa letra C também não tem nada a ver. A letra D. A absorção de ácidos graxos nas criptas de Liebig no intestino grosso. A bile, ela tem função de absorver os ácidos graxos. A questão tá falando sobre digestão. Ela tá falando que tem uma falha na digestão. Digestão é quebra ou absorção? Digestão é quebra. Então, a absorção não tem nada a ver. A letra E fala transporte ativo de triglicerídeos no intestino para o fígado, via circulação portal. Tá falando sobre transporte ou sobre digestão? Tá falando sobre digestão. Então, transporte também não tem nada a ver. Então, só de saber que a questão tá falando sobre digestão, já dá para matar a letra D e a E. E aí, sobre as alterações da bile. A bile, ela tem função de quebrar as proteínas, as moléculas de gordura. Então, ela já mata a letra C. E a letra B não tem nada a ver, tá falando sobre pepsina. Pepsina é outra enzima, é outra coisa. Aí a letra A, emulsificação e digestão de gorduras por ação coordenada da bile e lipases pancreáticas. Ai, alguém quer um gato? Ai. Então a letra A é correta porque se tá havendo falha na digestão de lipídios na pergunta, e a letra A tá falando sobre digestão de gordura, então a letra A tá certa. É aquelas questões que a própria pergunta mata a resposta. Só que aí você tem que prestar atenção. A sexta questão. Durante o processo digestivo gástrico, o pepsinogênio desempenha um papel fundamental na quebra inicial de proteínas. Como se dá esse processo? Eu vou voltar já naquele desenhinho, mas vamos ver se a gente consegue matar essa questão sem aquele desenhinho que eu passei para vocês. A letra A. A ação da bilirrubina converte pepsinogênio em enzima ativa no intestino delgado. Gente, o pepsinogênio, ele age em qual órgão? Estômago. Gato. Então, intestino delgado já dá para anular essa questão, já dá para tirar essa alternativa. Letra B. O pepsinogênio é secretado no intestino grosso e atua em pH alcalino. Primeiro, intestino grosso, já tira de novo. Se não fosse por isso, pH alcalino. O pepsinogênio, ele age na ação do ácido gástrico. Ácido já diz tudo, pH baixo. Então, pH alcalino é pH básico, não é ácido, é um pH alto. Então, se a alternativa tá falando pH alcalino, tá errada, é pH ácido. Então, letra B também tá errada. A lipase pancreática ativa o pepsinogênio. Lipase, que eu saiba, a lipase só acontece no intestino.
Ativa pepsinogênio quando encontra proteínas no duodeno, intestino também, e acontece no estômago. Já é a terceira alternativa que a gente consegue tirar só porque o pepsinogênio age no estômago. E as alternativas tudo estão falando sobre intestino. Vamos olhar se a letra E também fala sobre intestino? O pepsinogênio é ativado no suco entérico. Atua preferencialmente sobre açúcares complexos. Gente, suco entérico já diz tudo. Intestino. Então, intestino também elimina a questão. Se você souber onde é que o pepsinogênio age, já mata essa questão. Caso você não saiba, ácido clorídrico ativa o pepsinogênio, transformando-o em pepsina, que inicia a digestão proteica no estômago. Pepsi, de novo, ácido ou peptídeo. Peptídeo, proteína, digestão proteica. Então já dá para saber o que essa questão está falando. Letra D, resposta correta. Sétima, um paciente com histórico familiar de diabetes tipo 1 apresenta hiperglicemia. Muita glicemia. Muita glicose. Emagrecimento e sede intensa. Qual função da insulina explica a dificuldade no controle glicêmico desse quadro? O que a insulina faz? A insulina ativa a entrada de glicose nas células. Então, a letra A facilita a entrada de glicose nas células e promove seu armazenamento como glicogênio. Já tá certíssimo. Aí a letra B fala assim: inibe a produção de insulina. Qual é a função da insulina? Inibir a produção de insulina. Como é, rapaz? Tá errada. Como é que a função da insulina é inibir ela mesma? A letra C. Estimula a quebra de proteínas musculares para a produção de energia em jejum. A insulina quebra proteínas? Não, quem quebra proteínas é pepsina. E pepsina não age no músculo não, rapaz. Pepsina age no estômago. Então, quebra de proteínas, errado. Letra D. Controla a secreção de cortisol e adrenalina em resposta ao estresse. Quem faz isso é um hormônio, que é o hormônio ADH, que age ACTH, que age lá na tireoide, que acontece lá na tireoide, não tem nada a ver com hiperglicemia. E a letra E estimula a absorção de glicose. Talvez essa esteja certa. No intestino, tá errado. E aumenta a produção de glucagon. A insulina é o contrário do glucagon. Se tem insulina, não tem glucagon. Se tem glucagon, não tem insulina. Então, ela aumenta a produção de glucagon. A insulina, a função dela é facilitar a entrada de glicose nas células, não no intestino. O intestino é entrão, viu? O intestino está sendo entrão nesse simulado. A regulação dos níveis de cálcio no sangue é realizada por mecanismos hormonais finos. Qual das alternativas representa esse controle? Vamos lá. Aqui nos slides sobre sistema endócrino, a gente tem que quando tem alta concentração de cálcio no sangue, a calcitonina é liberada e ela inibe a liberação de cálcio pelo osso. Então, ela reduz o cálcio no sangue. E quando tem baixa concentração de cálcio no sangue, é liberado paratormônio, que estimula a liberação de cálcio no osso, fazendo com que o cálcio aumente no sangue. E também tem aqui ativando a vitamina D, que aumenta a absorção intestinal de cálcio. Então, olhando aqui para a questão, a gente pode saber como é que o cálcio é regulado no sangue pelos hormônios. Quais hormônios? Vamos lá.
A letra A. A calcitonina estimula a absorção intestinal de cálcio, elevando seus níveis séricos. A calcitonina, ela diminui os níveis... A calcitonina, ela diminui os níveis de cálcio no sangue. Além disso, a calcitonina não age no intestino. Já disse, o intestino é um intrometido aqui nessa prova. Então, na letra A, tá errado. Calcitonina diminui os níveis de cálcio no sangue. O paratormônio é liberado em resposta à hipercalcemia. Em resposta à hipercalcemia, ou seja, muito. Tem muito cálcio quando o paratormônio é liberado? Não. Tem pouco cálcio. Aí, daí já dá pra matar que a alternativa tá errada, mas tem aqui, favorecendo excreção renal de cálcio. Isso aqui tá certo. Mas aqui tá errado, hipercalcemia. É hipocalcemia, quando tem pouco cálcio. Aí sim, o paratormônio é liberado. Tá errado. Vitamina D é inibida pela ação do paratormônio. Tá errado também. Calcitonina promove liberação de cálcio no osso quando os níveis estão baixos. Errado também. Quando os níveis estão altos, é liberado calcitonina para promover que o osso pare de liberar cálcio. Então tá tudo errado na letra D. E na letra E, o paratormônio aumenta a calcemia por ação óssea, renal e intestinal, via ativação da vitamina D. Calcemia, quebra do osso. Quebra literalmente no meio, crack? Não. É a fragmentação desse osso para liberar o cálcio no sangue, porque o corpo precisa desse cálcio. Na 9ª questão, uma mulher jovem apresenta anovulação persistente e níveis baixos de estrogênio e progesterona. A ausência de folículos ovarianos funcionais foi confirmada por imagem. Qual papel fisiológico está provavelmente comprometido? Tem pouco estrogênio e progesterona. Se tem pouco estrogênio e progesterona, tem muito FSH e LH. Tem muito FSH e LH, então tá tendo muita maturação de folículos. Mas se tem pouco estrogênio e progesterona, esses folículos não vão ser funcionais. Aí tem aqui, qual papel fisiológico está provavelmente comprometido? A produção hormonal clínica pelos ovários, essencial para a ovulação e regulação menstrual. Quem regula a menstruação é o estrogênio e progesterona e a ovulação. Os folículos, o FSH e o LH, eles amadurecem o folículo, mas a liberação de óvulos acontece por estrogênio e progesterona. Se eles estão errados, então a produção de ovários, a produção hormonal de ovários está comprometida, porque a produção hormonal para ovulação e regulação da menstruação é o estrogênio e progesterona. Aí a letra B, liberação de hormônios hipotalâmicos para ativação do eixo adrenal. Adrenal é rim. Tá errado. Controle do crescimento endometrial via a ação da prolactina. Prolactina é leite. Mama. Errado também. Produção da testosterona para maturação folicular. Testosterona, apesar de ter um pouquinho, não tem nada a ver com isso. Testosterona, ela age no homem. E por último, inibição da secreção de FSH e LH. Se tem pouco estrogênio e progesterona, tem muito FSH e LH. Então, eles não estão sendo inibidos. Se eles estivessem sendo inibidos,
teria níveis de estrogênio e progesterona no sangue. Então, letra E também tá errada. As outras estão erradas. E é por isso que a letra A tá certa. E a última, o ciclo menstrual é regulado por alterações hormonais que afetam diretamente o endométrio. Alterações hormonais que afetam o endométrio. Quais das alternativas está correta? Letra A. A progesterona estimula liberação de FSH, desencadeando um pico ovulatório. A progesterona inibe FSH. Letra B. O estrogênio atua na fase lútea, promovendo a menstruação por apoptose endometrial. O estrogênio atua na fase lútea, promovendo a menstruação por apoptose endometrial. Quem promove menstruação é o corpo lúteo. O estrogênio, ele faz com que o endométrio continue. Então, não acontece menstruação. Aí a letra C, que tá correta. O estrogênio promove proliferação endometrial no início do ciclo. Ela faz com que o endométrio aumente. E a progesterona mantém essa estrutura na fase secretora. Então, nenhum dos dois é responsável pela menstruação. Eles são responsáveis pelo endométrio estar saudável. Como é que eles vão promover a quebra do endométrio, né? Que seria a menstruação. Aí a letra D. A ausência de progesterona no início do ciclo ativa descamação endometrial. Não, a ausência de progesterona tá ligada a ausência de progesterona no início do ciclo ativa descamação endometrial. Quem ativa essa descamação é o corpo lúteo também. Isso não é função da progesterona. A função da progesterona é manter o endométrio saudável. E a letra E, o estrogênio é responsável por manter o corpo lúteo após a ovulação. Manter o corpo lúteo, não. O corpo lúteo ele vai se deteriorando sozinho. O estrogênio mantém... É porque eu não tô conseguindo circular. O estrogênio, ele mantém dane-se. O estrogênio, ele mantém... Vou botar aqui. A alternativa tá falando que o estrogênio mantém o corpo lúteo. O estrogênio mantém endométrio. Não tem nada a ver com o corpo lúteo. Então, gente, o simulado é esse. A prova tá irmã gêmea do simulado. Então, tudo que vocês têm que fazer é olhar para o simulado e pensar, eu tô entendendo tudo que tá aqui no simulado? O que eu não entendi? E aí, ir atrás do que você não entendeu para entender onde você errou. Caso você, mesmo procurando, não tenha entendido onde você errou, você tem obrigação de me procurar para eu tirar a sua dúvida. Porque eu tô aqui para isso. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. E uma ótima prova para vocês. Vai dar tudo certo. Eu vou estar aqui para ajudar sempre. Em questão de fisiologia. Eu vou ajudar, assim, o máximo do máximo que eu puder. Eu só não vou te dar a resposta na prova. E muito obrigada. Um beijo.